Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Depois da condenação de Jair Bolsonaro, a anistia volta à pauta do Congresso. Ô Andreasa, sabe que eu acho gozado? As pessoas que defendem a anistia usavam muito o argumento de que nós precisamos olhar para o futuro e vocês ficam olhando para o passado, aquilo que já aconteceu. Anistia, pacificação. Bom, o que é passado agora é o julgamento, né? Pronto, tá julgado. Isso. Ninguém mais está olhando para o passado. Agora quem está olhando para o passado é aquele que, ironicamente, defendia a anistia. Eu nunca concordei com esse argumento, sempre achei uma bobagem. Mas como é que vai explicar agora lá em casa que agora são eles que estão olhando para o passado, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia, meus amores. Nós estamos agora na fase, Megali, do pós-Bolsonaro. A superação eleitoral de Jair Bolsonaro. É uma superação, de um lado, dentro da direita brasileira, de um lado, a proposta de superação eleitoral de Bolsonaro sem Bolsonaro, contra a superação eleitoral de Bolsonaro com Bolsonaro. O que isso quer dizer? Bolsonaro não estará nas urnas. Bolsonaro não será candidato. Ele é e estará inelegível em 2026. Então a opção de superação de Bolsonaro com Bolsonaro é aquela liderada pelo que eu tenho chamado de bolsonarismo eduardista, pelo bolsonarismo puro sangue, raiz, o bolsonarismo liderado pela família, ou controlado pela família. O bolsonarismo, a superação de Bolsonaro sem Bolsonaro é aquela encarnada em Tarcísio de Freitas, que eu chamo de bolsonarismo de resultados, bolsonarismo de oportunidades e resultados, para ser mais preciso. É isso que está posto aí. Com vantagem para esse bolsonarismo de resultados, o bolsonarismo de Tarcísio de Freitas. Nós estamos, no pós-Bolsonaro eleitoral, na fase de espécie de último ato da prestação de condolências pela condenação de Jair Bolsonaro. Todos esses rapapés. Tarcísio vai de novo essa semana, pelo menos na agenda diz isso, tudo mais constante, vai de novo a Brasília esse fim de semana para trabalhar pela anistia. Anistia, claro, no discurso que contempla Bolsonaro e que contemplaria Bolsonaro nas urnas. Na prática, a articulação é teatral, certo? Ela é uma espécie de balé de me engana que eu gosto, trabalhando por uma anistia improvável, ainda assim improvável, que vá lá, perdoaria Bolsonaro, mas garantindo que ele não possa ser candidato, isso no melhor cenário para Jair Bolsonaro, um balé da anistia que na verdade é exatamente para dar satisfação, para passar alguns recados, cumprir algumas etapas, cumprir o que eu chamei de etapa, qual é o nome? Malafaia, Pastor Malafaia, Silas Malafaia, dar uma satisfação para essa rapaziada, na prática, colocando Tarcísio numa espécie de liderança mesmo, liderando esse processo do pós-Bolsonaro. Da mesma forma como existe, Megali, a chamada anistia light, que é aquela contra o que se mobiliza o bolsonarismo eduardista, existe a traição light. Nós estamos presenciando agora a traição light a Jair Bolsonaro. A articulação para superar Jair Bolsonaro, para que ele seja superado eleitoralmente, para que um outro Tarcísio preferido, levantado por Ciro Nogueira, por Marcos Pereira, por Antônio Rueda, até por Valdemar Costa Neto, uma próxima etapa, essa admitida sem Bolsonaro. O cálculo é muito simples, de por que a anistia, a reabilitação eleitoral de Jair Bolsonaro é improvável. É porque é muito custoso defender a reabilitação, custa muito caro, dá muito trabalho para essa rapaziada, em troca de quê? A pergunta que eu faço para fechar a coluna é essa. Para o Ciro Nogueira, em termos de, e é em função disso que essa rapaziada se organiza, pensemos em Ciro Nogueira, em termos de perspectiva de poder, de projeção de poder, ele tem mais chances de ter poder, de controlar poder, de partilhar o poder com Tarcísio como seu candidato e eventual presidente da República, ou com Jair Bolsonaro reabilitado? Pense o contrário. Com Jair Bolsonaro reabilitado, apoiado por essa rapaziada, Bolsonaro, depois de tudo que passou, e sob a lógica da mente conspirativa do bolsonarismo, ele dividiria mais o poder com essa rapaziada ou tenderia a se fechar ainda mais nos seus?
as respostas, a resposta óbvia a essa pergunta, explica por que essa turma finge estar trabalhando por Bolsonaro, mas na prática estão cuidando da superação dele, Luiz Megali. Bom, e nós que estamos